Nosso assunto ainda é economia, mas a gente fala agora sobre o setor de serviços, carro-chefe do PIB brasileiro, por sinal. O IBGE divulgou hoje que o setor teve alta de 0,2% na passagem de março para abril. É o resultado mais recente do ano. E para entender o que ele representa, eu converso agora com o nosso comentarista, Ricardo Caldas. Boa noite, professor. Eu tenho uns números aqui anotados, eu sei que você trouxe alguns aqui também. Com esse resultado, o setor de serviços fica 7,2% acima do índice de fevereiro de 2020, antes da pandemia, portanto. Por outro lado, fica 4,2% abaixo de novembro de 2014, que foi o auge aí dessa nossa série histórica. Esses dados são todos do IBGE, mas conta pra gente o que isso representa, professor, no fim das contas. 0,2%. É uma alta, uma estabilidade, a gente está bem, não está? E você sempre fala isso, né? O setor de serviço é muito importante para a nossa economia. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Não custa iniciar lembrando que o setor de serviços representa quase 70% do PIB. Então, um crescimento de 0,2% pode parecer pouco, mas, na verdade, isso representa muito se a gente pensar que o setor de serviços emprega em torno de 60% da mão de obra no Brasil. Então, isso é muito importante. Outro aspecto interessante mencionar, 2014 é uma referência na série histórica, mas o que importa para nós mesmo hoje é o que está acontecendo nos últimos anos, ou seja, a Covid, que é a grande referência para nós hoje, e pós-Covid. O fato do setor de serviços estar 7,2% acima do que aconteceu antes da Covid, significa que ele já se recuperou daquela queda histórica que houve em 2020, que foi de 7,8%, e no ano passado, não custa nada relembrar os nossos telespectadores, ele cresceu mais de 10%. Foi o setor de serviços que puxou o crescimento econômico no ano passado, que chegou a 4,6%. Ou seja, o setor de serviços é o grande termômetro da economia. Se ele cai, a economia cai. Se ele se recupera, a economia se recupera também. Então, o fato de estar em crescimento é um ótimo sinal. Se a gente fizer uma retrospectiva bem rápida, além daquilo que a gente já mencionou em relação à Covid, em relação a abril do ano passado, o setor de serviços cresceu 9,4%. Ora, se ele cresceu no ano passado, 2021, 10% e ainda continua com esse crescimento, está em torno de 9,4%, significa que ele ainda está em pleno dinamismo, ou seja, está em pleno, vamos dizer assim, desenvolvimento, ou seja, ele não parou em nenhum momento. E prova disso é que no acumulado apenas desse ano, nós temos um crescimento expressivo do setor de serviços de 9,5%. Ou seja, além dele ter se recuperado da Covid, ele está ainda crescendo, gerando empregos e estimulando a economia e todas as cadeias produtivas que estão associadas a ele de alguma forma. É muito mais fácil, né, a gente identificar o que é indústria, o que é o comércio, o que é o agronegócio. O setor de serviço não é assim tão fácil, o comércio está dentro dele e você traz aqui alguns destaques sobre o setor de serviço, não é isso, professor? Exatamente. Eu gosto de mencionar, né, não é todo mundo que sabe disso, mas alguns sabem, outros não, né? Mas o setor de serviço é considerado como setor de invisíveis, porque você não pode, o pessoal brinca, né, falando que o setor de serviços você não pode apertar, nem segurar, nem dar um chute nele, né? Ao contrário do setor industrial agrícola, que são produtos físicos. O setor de serviços, então, ele é o setor chamado de invisível, que você depende de uma prestação. Então, o que nós tivemos de destaque em abril? Ao longo desse ano, transporte de passageiros, tecnologia de informação e alojamento e alimentação. Muito bem, sendo que transporte de passageiros, apenas para lembrar os nossos telespectadores, cresceu 2,3%, quer dizer, bastante expressivo, e a gente está falando aí de companhias aéreas, transporte interestadual, por aí vai. Tecnologia da informação, ou seja, as pessoas continuam investindo no seu computador, em como se comunicar, melhorando os seus sistemas de informação, e as empresas estão fazendo a mesma coisa, e alojamento e alimentação. E aí um ponto interessante que está relacionado a hotéis, restaurantes e tudo. E aí um ponto interessante, Paulo, o que todos esses setores têm em comum? Turismo. Ou seja, em 2020 as pessoas não podiam sair, não podiam viajar, porque estavam, né, teve o lockdown, etc. Então, o que aconteceu? 2021, 2022, as pessoas estão aproveitando férias acumuladas, oportunidades de viajar, às vezes viagens menores, mas com mais frequência. Então, isso tem estimulado a cadeia produtiva do setor de turismo e prova disso é que houve um crescimento no setor de restaurantes e também no setor de hotéis, que estão ligados ao setor de turismo e transporte também, transporte aéreo. Professor, eu quero também a sua avaliação sobre balança comercial, mas daqui a pouco eu falo com você. Até daqui a pouco.